E aí pessoal, sejam bem-vindos ao vídeo onde Karens acham que tem direitos sobre outras pessoas. Caso você tenha uma história interessante, escreva nos comentários que ela poderá aparecer no próximo vídeo. Pai com direito quebra minha perna porque continuamente impedi seu filho de marcar. Tivemos um torneio de vôlei. Para referência, eu sou um bloqueador médio. Jogo no time da escola há cerca de 2 anos e sou premiado como um dos melhores do time, inclusive reconhecido individualmente. Todo semestre na minha escola ocorre campeonatos onde enfrentamos times interclasse local, da nossa escola e também times de outras escolas que se classificam para uma espécie de copinha que ocorre ao fim de cada semestre. No ano em questão, minha equipe foi a campeã dentre todas as outras equipes da nossa escola e conseguimos a classificação para competir na copinha. Enfrentaríamos cerca de 4 equipes até chegar à final. Pelo nosso histórico, éramos um dos favoritos nessa competição para ganhar o grande prêmio, assim como foi no campeonato passado, mas este ano seria diferente, pois havia pessoas meio estranhas e extremamente competitivas. Acredito que ao ver uma equipe forte que geralmente se sair bem na maioria das competições tenha gerado uma espécie de rivalidade não tão saudável. E este ano eu pagaria por esse reconhecimento de nossa equipe. Quando chegamos, fomos cumprimentar as outras equipes como sempre fazemos antes do jogo, até para mostrar um sinal de respeito entre equipes, e que independente dos resultados é apenas um esporte, estamos ali, não só para ganhar o grande prêmio, mas para nos divertir e entreter todas as pessoas que pagaram para assistir ao jogo. As arquibancadas estavam completamente lotadas, pois todo o dinheiro e alimentos arrecado iriam para instituições de caridade, que são ajudadas pela parceria das escolas. Ao me aproximar de um dos garotos, eu senti que ele estava meio aflito e vi que seu pai está próximo a ele. Quando estendi a mão para ele e fui desejar boa sorte, o seu pai logo interveio e falou para o menino: "Se concentra para o jogo. Aqui não é hora nem lugar para esse tipo de coisa. Você tem que ganhar esse jogo." Estranho ouvir, pois o sucesso da equipe não depende só de uma pessoa, afinal é uma equipe, depende de todo mundo. Não sei o que houve, mas não era uma cena comum. Enfim, nem me importei e seguir em frente. Cumprimentei todas as outras pessoas e fui para o meu lado do campo, pois a partida já começaria. O jogo começa e tudo vai bem. Eventualmente o filho do pai com direito é substituído porque seu time não estava marcando e, aparentemente, ele é um jogador famoso. Eu bloqueei cada golpe que ele deu e seu pai começou a ficar visivelmente bravo, começando a gritar comigo e outras coisas também. O garoto não estava bem. Estava estampado na cara dele que ele estava sentindo a pressão. Essa euforia toda do pai dele na arquibancada estava desconcentrando ele, e por consequência ele não estava fazendo um bom jogo. O pai do garoto me xingava a cada bloqueio que eu fazia do filho. Estava muito fácil bloquear, qualquer uma faria isso, pelo simples fato de que ele estava nervoso com seu pai gritando a todo tempo no ouvido dele. Depois que o jogo acabou, vencemos e bloqueei quase todos os chutes desse cara. O pai com direito veio até mim perguntando qual é o meu problema. Gritou me puxando para trás. Eu meio que fiquei com medo nessa hora, pois o pai dele era muito grande e parecia aqueles velhos barbudos que trabalham com corte de madeira, muito forte, gordo e com um braço enorme, com sua barba meio avermelhada, um olhar matador, que realmente é o que eu achava que aconteceria comigo. Eu morreria nessa hora. Uma porrada dele eu já era. Ele começou a me xingar e me empurrar, me xingou minha mãe e meu carro, e tudo que tivesse relacionado a mim. Me acusou de ter roubado na partida e zombar do seu filho, pois eu bloqueei quase todos os seus saques e cortes e cada vez que eu fazia isso eu comemorava. Mas é do jogo, cara. Qual equipe não comemora uma boa jogada? Se ele estava nervoso não era minha culpa, mas possivelmente, com certeza, era a culpa desse pai maluco. Eu me afasto e vou para próximo dos bancos onde os jogadores ficam sentados e sento no chão. 3 colegas estão sentados nos bancos arrumando seus tênis e outras coisas, mas eu vou retirar meu tênis, quando de repentemente chega esse pai maluco. Ele estava louco e muito enfurecido. Se aproximou de mim por trás e deu um pisão na minha canela. Ele se levantou e impulsionou. O objetivo dele não era me matar, se não tinha pisado na minha cabeça, mas ele queria causar um estrago que eu jamais esqueceria, e foi o que aconteceu. A pisada dele foi como se um bloco de ferro de 1 tonelada tivesse caído sobre a minha canela. Nisso ela quebrou na hora. Eu gritei tanto que todos vieram ver o que tinha acontecido. O treinador afastou o pai de perto de mim, mas ele parecia que ainda queria vir para cima e gritando: "Rir agora, filho da pura! Rir agora, filho da pura!" Eu quase fiz xixi na roupa.
Não tinha forças para sorrir. Me levaram para o hospital e fizeram todo o atendimento para que a minha perna se curasse. Fiquei com alguns grampos por um longo período de tempo para juntar os ossos. Meu medo era ficar com uma perna menor que a outra devido à agressividade do golpe que levei, mas a diferença não ficou exagerada devido à grande eficiência dos médicos americanos. Atualmente estou no hospital escrevendo esta história e o cara que fez isso deve acabar na prisão. Também estou planejando processar por danos permanentes. O médico diz que talvez eu não consiga jogar vôlei nunca mais. Enfim, essa é a minha história. Durante minha primeira infância, vivi com medo de estragar tudo porque meu pai narcisista cederia a uma punição severa. Minha primeira infância, quando morei no Tennessee, foi ótima, sem escola, um lago ao lado de nossa casa e sem preocupações. Claro, eu tinha problemas de vez em quando, mas as punições não eram tão severas. Nos mudamos para a Carolina do Norte em 2014 ou 2015. Fui muito feliz lá, até que algo mudou. Meu pai ficou cada vez mais rígido, a ponto de eu levar um amarelo. Estava na segunda série, então tínhamos um gráfico de clipe em seu aniversário. Ele começou a jogar todos os meus Legos no quintal, incluindo a mesa de Lego que eu tinha, que ele quebrou. Eu tinha que pegar meus Legos quase todos os dias, e aposto que ainda poderia encontrar uma peça de Lego perdida lá. Depois desse incidente, essas duras punições começaram a afetar seriamente minha saúde mental. Comecei a ter acessos de raiva na escola quando tive problemas com medo de ter que fazer qualquer merda que meu pai me obrigasse a fazer, qualquer coisa doentia que ele tivesse em mente. Por sua vez, minha saúde mental só piorava cada vez mais, nesse ciclo interminável do qual não conseguia sair. Isso significava que comecei a ter mais problemas. Comecei a correr para cima e para baixo na entrada da garagem e coisas assim. Meu pai até tentou me mandar para o Bucan. No entanto, as coisas começaram a afetar minha mãe. Eles brigavam e meu pai mentia constantemente sobre minha mãe, a ponto de começar a acreditar que minha mãe era o problema. Isso não era verdade, claro, mas chegou ao ponto em que ela queria ir embora. Ela recentemente me disse que teria me trazido com ela se eu não estivesse sob o transe de meu pai. Ela acabou saindo por dias a fio. E então ela saiu por mais tempo, não me lembro quanto tempo, que meu pai imediatamente mudou para um amigo que ele conhecia chamado Dustin. Acho que ele sabia que eu estava claramente sendo mentalmente e fisicamente torturado, mas não queria me contar com medo de eu contar ao meu pai e meu pai expulsá-lo. Dustin era um sem-teto na época. Depois de um tempo, ele se mudou para Kelly, uma mulher simpática com pequenos problemas de saúde mental. Acho que meu pai e ela estavam namorando. Ela provavelmente sabia a mesma coisa que Dustin sabia. Eu tive que ter visitas supervisionadas com minha mãe. Eu seria punido ainda pior, levando a um conjunto de rodas quentes deixando um buraco na minha parede por causa do meu pai. Algum tempo depois, meu pai subiu 40 pés em uma árvore tentando impressionar Kelly, mas caiu e demorou um ano para ele se recuperar. Ele então começou a me fazer vasculhar o quintal por várias horas seguidas. Estou falando de 6 horas. E um dia estava 20 graus lá fora. Então me cobri com casacos e cobertores. E então Kelly voltou para casa. Mas não menciono isso ao meu pai e ele me deixa entrar. Kelly acabou ficando nuclear com meu pai e foi embora por causa da maneira como ele estava me tratando. O que fez com que eu e meu pai ficássemos sozinhos. Eram tempos melhores. Exceto quando a mãe voltava para casa e depois saía porque brigavam uma com a outra. As coisas permaneceram as mesmas, eu rastejando às vezes e não aconteceu muita coisa. Até setembro de 2020, o mês em que minha vida mudou para sempre. Começou normal, eu estava fazendo aulas virtuais e usando o Google Earth. Meu pai entrou e percebeu o movimento repentino de eu fechando uma conta, e comecei a mentir que não estava no Google Earth, mas acabei contando a verdade. Então ele decidiu me fazer correr por todo o quintal, o que é grande, por um período de tempo que acho que foi 1 hora, mas não tenho certeza. Eventualmente eu não aguentei, então eu o avisei e ele ficou bravo comigo e me disse para continuar correndo ou ele iria me espancar. Algum tempo depois, ele teve que ir buscar um contra-cheque, mas não conseguiu o contra-cheque segundo ele, então ficou ainda mais furioso e ameaçou me deixar na beira da estrada. Fomos para casa e ele me fez correr para cima e para baixo em minha entrada muito íngreme. Comecei a ficar cansado, então ele me perseguiu me batendo com um cinto enquanto eu corria.
e eu não poderia ultrapassá-lo. E então, o cinto passou pela minha cintura e me atingiu bem nas partes íntimas. Gritei a plenos pulmões até Andy, o homem a quem não posso agradecer o suficiente por me salvar do que poderia ter se tornado uma tortura para o resto da minha vida ou de eu estar morto. Tive pensamentos subsibas. Ele desceu a entrada da garagem com uma faca e uma arma no cinto e começou a gritar com meu pai e chamar a polícia. Acabei ficando em um orfanato por 10 meses, mas agora estou com minha mãe no Tennessee. No início deste ano, eu e meu pai tivemos uma grande briga, depois que eu xinguei e gritei com ele sobre tudo que ele fez que poderia ter me levado à morte por causa do Messenger. Estou em casa segura com minha mãe, seu noivo incrível chamado Brad e minha vovó. Para Cooper ou Zion, se você está lendo isso, estou seguro agora. Espero que você tenha gostado. Compartilhe, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.